que ele precisa reconhecer e visualizar as emoções que tomam conta da mediação, para poder manejar essas emoções de uma forma adequada, né? Muitas vezes até tendo que conter para que o diálogo possa ser retomado. Muito bem-vindo ao programa IPSI, um programa para psicóloga que quer ganhar conhecimento e técnica para trabalhar cada vez melhor. Porque a minha missão é te ajudar a ganhar mais, trabalhar menos, com atendimentos de extrema qualidade. E se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mediadora de família e mentora de psicólogas. E hoje é quinta-feira, é dia da gente falar sobre o livro que lançamos, Mediação de Conflitos Familiares. E estamos aqui hoje com mais uma convidada, né? Mas eu vou te contar antes um pouquinho sobre o livro que eu e o Leonardo Della Paz organizamos. Esse livro já está, inclusive, disponível para você adquirir nos sites da editora Michelis, da Amazon, Magalu, e é o nosso livro de mediação de conflitos familiares. Essa obra, ela é uma obra que reuniu mediadores top, mediadores mão na massa, mediadores aqui do Rio Grande do Sul e de São Paulo também. E o livro, ele tem todo esse... a Gisela está ali já dando oi pra gente, né? Esse livro, ele tem toda uma intenção de mostrar o que é a mediação através do trabalho, de exemplos. Os mediadores contam como eles trabalham. Então, aqui nesse livro, você vai entender não só como funciona a mediação, mas você vai acompanhar histórias esclarecedoras que apresentam dicas objetivas e prudentes e vai servir aí como um guia prático, um livro que mostra estratégias de sucesso para descomplicar os desafios que atormentam até os negociadores mais experientes. Além disso, que é a nossa intenção, oferece insights práticos para melhorar as decisões nas resoluções de conflito entre cônjuges, parceiros, filhos e familiares, nos relacionamentos em geral, né? Então, tudo que você precisa saber sobre práticas comunicativas, inteligência emocional, autoconhecimento, habilidades de mediação, o fenômeno da empatia, alienação parental. Então, não perde essa chance de ir lá no site da Michelis, Amazon, Magalu e pegar esse, né, livro na mão, porque ele certamente vai te proporcionar outras opções, inclusive na psicologia, de frentes de trabalho. E a minha colega, hoje, que vamos conversar, ela é minha colega de profissão, é psicóloga, é Isabel Sperbi, psicóloga, especialista em psicoterapia de família e casal pela Enfapa, mestre em psicologia pela PUC, mediadora de conflitos e conciliadora judicial e presidente da Associação Gaúcha de Mediadores e Conciliadores de 2018 a 2021. Então, boa noite, Isabel, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite e parabéns pelo teu artigo, que hoje a gente vai aqui, né, dissecar e conversar com os colegas. Boa noite a todos. Débora, boa noite, obrigada pelo convite e me oportunizar também as reflexões que foram colocadas no livro. Como eu te disse agora há pouco, eu fui reler o artigo, porque foi um processo longo, né, de confecção do livro, então eu fui reler e achei que ficou bom, assim, eu gostei do meu próprio artigo. Ai, que maravilha! É tão bom essa distância, né, Isabel? Porque quando a gente retoma, tá tudo ótimo. Exatamente. Então, eu realmente muito obrigada por essa oportunidade. Que bom. Então, a minha primeira pergunta para ti é como é que a mediação aconteceu na tua vida? Então,
Eu vinha seguindo a minha vida de psicóloga clínica, atendendo principalmente famílias e também na área sistêmica, atendendo fazendo sessões individuais, enfim, terapia individual. E conversando com uma colega, ela me apresentou a mediação e eu disse, essa é uma coisa que eu gostaria de fazer. Né, de mediar conflitos, de buscar entendimento, de que as pessoas possam se reconhecer, né? Então eu fui atrás, me inscrevi, fui seguindo justamente o caminho dessa colega, fiz primeiro a conciliação, que foi o primeiro curso que abriu no judiciário. Primeiro tu iniciavas pela conciliação, depois fazias a mediação civil, né? E depois a familiar, e assim tu ia evoluindo dentro da mediação de conflitos coletivos e até que fiz a mediação empresarial. E eu, no primeiro curso, já no conciliação, quando se aborda e debate a questão do conflito, ali e o manejo do conflito, eu me apaixonei por aquilo ali. Eu disse, esse é o meu lugar. Esse é meu lugar. Que era não era muito diferente também do que nós como terapeutas de família, fazemos dentro do consultório com um outro enfoque. Né? A mediação tem essa característica, ela tem uma visão prospectiva, ou seja, eu vou trabalhar, tu não consegue mudar o passado, mas tu consegue fazer diferente para frente. Então, tu poder trabalhar isso com o mediando é fantástico. Perfeito. Tu sabes que eu experimentei essa mesma alegria que tu, né? Quando a gente encontra um processo de intervenção, de manejo, como tu falas, no qual a gente vai trabalhar com o que vai vir, como será aí a nossa construção de acordo para que a gente viva melhor daqui para frente, sem fazer aquela memória, né, do passado, que é tão presente na psicoterapia de família, de casal ou na individual. E esse é um processo, Débora, que ele é gradativo dentro de nós como psicólogos. Porque quando nós entramos na mediação, e eu me lembro das minhas primeiras mediações, a gente tende a buscar o passado para trazer e fazer ele ultrapassar aquele momento e seguir em frente. Na mediação não é possível fazer isso, porque, como tu dissesse, a gente registra aquele momento passado que não encontra mais sustentação naquilo que precisa ser decidido e entendido dentro da mediação. Exato. Né? Porque aí a gente vai para aqueles sentimentos do passado, né, que tem a ver com o ressentimento, com a mágoa, e o quanto para mim, né, imagino que para ti também foi importante essa recolocação, né? Então vamos colocar o futuro daqui para frente, que a gente faz no presente, porque se a gente joga os mediandos para o passado e eles estão com aqueles sentimentos aprisionados ali, eles a gente casam com o passado. E a gente pode até escalar o conflito, não conseguir mediar, né? Exatamente. E essa é uma das questões que, de uma certa forma, eu abordo no meu capítulo, quando eu falo, por exemplo, de inteligência emocional, né? Que é essa capacidade que nós temos de utilizar os nossos conteúdos internos e reconhecer em nós e reconhecer no outro e poder lidar com essas coisas. Né? Então, o que nós reconhecemos no outro e como nós lidamos com isso, com aquilo que ele desperta em nós, né? Mas como nós vamos trabalhar daqui para frente com essas pessoas. Então, essa é uma questão importante que o mediador precisa ficar consciente, né? De que ele precisa reconhecer e visualizar as emoções que tomam conta da mediação, para poder manejar essas emoções de uma forma adequada, né? Muitas vezes até tendo que conter para que o diálogo possa ser retomado. Né? E aí que não é fácil, né? Não é fácil. E aí eu acho que a nossa experiência, né, mesmo que na mediação a gente se coloque a nossa profissão lá atrás, né? A nossa experiência, a nossa habilidade em lidar com sentimentos, em manejar com sentimentos, ela é muito bem-vinda na mediação, né? Sim. Na verdade, ela é fundamental. Nós já entramos na mediação com um aparato, né? Para isso.
Então, essa é a nossa história, isso nos favorece essa profissão, né, da onde viemos. Exato. Então, é fundamental. E no teu artigo, tu fala sobre 3 habilidades que são necessárias para a gente trabalhar com mediação, com autocomposição, né? Então, conta aí pra gente, quais são essas 3 habilidades? Pois é, tu sabes que é interessante até pensar como eu escolhi as 3 habilidades, porque, na verdade, assim, as habilidades do mediador deveriam ser muitas, a gente encontra milhares de habilidades que nós precisaríamos ter, mas me pareceu que reconhecer e lidar com sentimentos, ter a inteligência emocional e, de fato, ter a capacidade em colocar-se no lugar do outro é o que está mais presente no mediador e mais necessário no mediador. Exato. Né? Eu concordo plenamente contigo. Quando eu digo que é reconhecer e lidar com sentimentos, em primeiro lugar, o mediador precisa aprender a lidar e a reconhecer os seus próprios sentimentos. O processo de mudança do profissional, seja ele do direito, seja ele de onde ele vier, ele vai passar por um processo de mudança na mediação. A forma como ele decide a vida vai mudar. E ela precisa mudar para que tu possa ser mediador. Não tem como a gente se tornar mediador sem passar por uma transformação interna, né? Interna, nós temos que revisar tudo, porque essas emoções, elas nos são constantemente trazidas, né? Então, elas aparecem, elas vêm a todo instante dentro da mediação, né? Momentos de tensão, momentos de dor, elas estão ali, e nós precisamos reconhecer e ter coragem de reconhecer e poder lidar com isso. Exato, e até isso, assim, de reconhecer o que a emoção do outro produz em mim, como eu lido com aquilo, né? E acredito que o momento que a gente vai depois para a autossupervisão, ele é fundamental para a gente poder conscientizar, né, os mediadores do que aconteceu, trabalhar com aquilo que não foi possível ser visto num primeiro momento. Né? Porque tem muito esse plano que a gente trabalha na clínica, da identificação projetiva, né? Aí geralmente se a mulher traz um aspecto mais doloroso da traição, como é que a gente não se identifica com aquele aspecto, né? Como é que a gente mantém a neutralidade. O entendimento e a receptividade das emoções é o que nos abre o caminho para a resolução do conflito. Eu falo isso, assim, parece tão óbvio, mas eu me lembro que mais no início existia uma discussão muito grande, né, de que se nós deveríamos abrir espaço para que os medianos falassem os seus sentimentos ou não. Eu me lembro que esses eram debates que aconteciam entre mediadores, mas não tem como. Se nós não reconhecermos os sentimentos que estão ali, nós não conseguimos sequer nos liberar deles. Exato, perfeito. Né? Porque senão eles ficam, eu sempre digo, isso eu digo para os medianos assim, vocês estão presos a uma bola de ferro nos tornozelos e vocês vão carregar isso, então liberem-se dessa bola de ferro, para que possam seguir em frente. Né? Exato, né? E qual postura, né? Tu pensando tanto no teu trabalho como mediador e também no que tu gostarias, depois tu conta aí da tua ideia, mas de trabalhar também com os colegas, né? Qual é a postura que tu, por exemplo, tu, Isabel, né? Que tu tens como mediador em relação aos sentimentos, quando tu tá lá na mesa? Bom, antes de mais nada, eu sou aberta a eles. Eu realmente não posso acreditar uma vida que não se olhe e não se aborde as questões de sentimentos e emoções que acontecem ali, né? Agora, nós temos, e aí entra no item da questão da inteligência emocional, né? Então, assim, como eu lido com os meus recursos internos? Essa é uma questão muito importante, né? Então, por isso que o mediador ele precisa trabalhar essa questão interna dele,
as coisas que estão pendentes na vida dele, para que ele possa lidar com os sentimentos que vêm e que mexem com os seus sentimentos. Então, eu, enquanto mediadora, ou com uma família, ou com um casal, né, eu tenho que aprender a lidar com isso e saber exatamente em que ponto ele está me tocando. E como eu lido com isso. Né? Eu tive uma situação esses dias que eu tive que encerrar uma mediação, encerrei uma mediação, porque o mediando, vamos dizer assim, eu percebi o quanto ele me provocava e me desacatava dentro da mediação mesmo, né, não permitindo com que eu falasse, e eu fiz várias tentativas no sentido de que esse homem permitisse que as coisas acontecessem, que eu pudesse falar, que a medianda pudesse falar, e o único ponto de contenção, que foi essa expressão que eu posso te dizer, foi encerrar a mediação. Perfeito. Não era mediável. Então, eu não tinha como dar continuidade. Eu poderia, depois eu fiquei pensando, será que eu não consegui me controlar e não saber manejar esse homem? Não, ali era preciso limite. Então, nós temos esse papel também. Né? Nós temos esse papel com os mediandos, e muitas vezes nós já tivemos lá no início, hoje até não temos mais, nós tínhamos que dar limite a alguns advogados também, nós tínhamos algum problema. Né? Hoje até não se tem mais isso. Já entrou mais também, né? Acho que na própria prática deles, né? Mas tu só faz isso se tu reconhece o que está acontecendo dentro de ti. E aí o processo, sabe, Débora, que eu acho que tu faz muito esse trabalho, o teu trabalho de mentoria, né? Isso é excepcional, porque esse é o caminho que eu creio que os mediadores deveriam seguir, em fazer um trabalho, seja de poder trabalhar suas coisas, de poder reconhecer os seus sentimentos, né? Para que naquele momento saiba exatamente o que está acontecendo e qual é o teu limite. Muitas vezes nós chegamos a esse limite, assim, bom, eu cheguei no meu limite aqui. E nós precisamos reconhecer isso. Perfeito. Tu sabes, Isabel, que eu me lembro perfeitamente quando o Leonardo Della Páscoa, né, meu sócio da vida, né, quando ele trouxe essa questão e realmente, assim, da dificuldade, o quanto é importante dizer para os colegas que a gente não pode desejar mais que os mediandos, né? Que é importante a gente reconhecer quando a situação não é mediável, e quando tu falas, né, tem esse ponto de conflito evidente que tu percebes que tem um ataque à tua pessoa, né, e que é uma pessoa que não quer, o mediando, né, que te ataca, enfim, ele não está preparado para aquela situação. Ele não está preparado. E não é o meu desejo que vai prepará-lo. Não adianta eu querer. Então, esse aspecto, né, de entender também que tem situações nas quais a gente vai ser atacada, na qual tem ali uma vontade de se vingar, uma vontade de perturbar até a ideia, né, de pactuar, de conversar, que a gente precisa realmente ajudar a nós mesmas, né, e também os mediandos, interrompendo a mediação. Esse é um processo de crescimento e amadurecimento, que só o tempo vai nos ajudar, né? E o tempo e a prática, né? Por isso eu sou uma grande defensora dos mediadores judiciais, né? Porque é um laboratório, nós aprendemos muito lá dentro, né? Então, eu sou uma grande defensora desse trabalho que se faz lá dentro, não é que é dos mediadores judiciais, mas desse trabalho que se faz. Ele tem uma relação muito forte com a formação, né? Com a formação e a possibilidade de experimentarmos isso. Né? Então, eu sou um pouquinho suspeita para falar disso. Né? E eu ia falar alguma coisa, me esqueci aqui. Enfim, me passou agora. Enfim. Porque quando tu falas, né, da função de mentora, né, que é uma função que eu gosto muito,
Eu sei. E que faz também com que a gente, né, no caso, eu como mentora, eu também estou sempre pensando, investigando, me perguntando sobre o meu trabalho, o meu fazer, o que foi que deveria ter acontecido e não aconteceu, o que eu poderia ter feito de uma forma diferente, o que eu fiz bem, né, e funcionou. E eu acho que essa máquina que a gente cria e que nos acompanha, que é o nosso pensamento, essa meta-análise, né? A gente pensando sobre a forma como a gente trabalha, ela pode ser aí uma boa orientação para as nossas colegas, né? Sim, sem dúvida. E esse é um processo, como eu disse, né? Ele é um processo de crescimento onde nós temos que identificar quais são os nossos pontos que precisam ser trabalhados. Então, existem voltando para a questão da inteligência emocional, por exemplo, né? Que é justamente a nossa capacidade de identificar, lidar, reconhecer e transformar aquilo em algo produtivo. Né? Então, nós temos muitas formas de trabalhar isso. Nós podemos fazer uma terapia, nós podemos ler, nós podemos diversificar as nossas atividades, tudo isso fará criar novas memórias que façam contar novas histórias. Eu vou contar uma particularidade que eu estou fazendo agora. Conta. O que eu estou fazendo agora é que eu resolvi fazer e eu não esperei o resultado. E eu estou fazendo curso de Libras. Olha! Estou fazendo curso de Libras porque eu achei que isso ia me apresentar para um mundo que eu não conheço e eu estou impressionada. Nós não temos a menor ideia o que é o mundo dos surdos. Não temos. Eu digo claramente, né? Todo mundo pensa que a linguagem dos sinais Não, ela é uma língua como a gente aprende inglês, a gente vai aprender a linguagem dos sinais. Né? Com uma característica que envolve a questão de expressão, de reconhecimento facial, isso é inteligência emocional. Né? Então, o que eu estou querendo dizer para as pessoas que estão assistindo aqui? Trabalhem o seu interior, trabalhem as suas coisas, busquem aquilo que está faltando. Né? Muitas vezes nós precisamos fazer um trabalho de reclusão para depois voltar a caminhar. Exato. Que eu acho que esse é o princípio quando a gente trabalha com pessoas e com sentimentos, os conflitos das pessoas, né? Tem a gente vai ser sempre, a gente vai se interrogar sobre a humanidade, a natureza humana, os nossos limites e os nossos bloqueios, os nossos preconceitos, aquilo que a gente ainda não caminhou na vida e precisa enxergar com outros olhos. Então, esses dias eu estava pensando, né, como é que nós podemos mediar uma situação se nós somos preconceituosos, por exemplo, tu falasse em preconceito. Nós não podemos mediar, nós não temos capacidade. Se nós temos preconceito, nós temos que dizer, eu estou impedida de trabalhar. Esses dias e isso mexe com os conceitos, mesmo que a gente não tenha o preconceito, mexe com os nossos conceitos. Então, esses dias, essa semana, eu recebi, era para ser um casal, veio só uma das partes, mas era uma situação, era um casal com uma união estável, que tinham adotado uma criança. A mãe era uma trans, que era homem, hoje era uma mulher, e o pai era hoje um homem, mas já tinha sido uma mulher. Então, se nós não lidamos bem com isso, nós não conseguimos ajudar, nós temos que nos declarar impedidos. Exatamente. Então, essa é uma coisa importante. E aí entra um terceiro ponto que eu abordei no artigo, que é a questão da empatia, que é a capacidade que nós temos de, sinceramente, de dentro do nosso coração, nos colocarmos naquilo que a pessoa está passando. E compreender, não é para nos enlouquecermos juntos, não. É para compreender o que chega ali perto e volta para o teu lugar. Eu sei o que tu está sentindo, eu tô entendendo o que tu está sentindo. E eu quero te dizer que eu recebo o que tu estás e reconheço o que tu estás sentindo. Então, como a Cida disse, perfeito.
Tá aqui. A Cida é minha mestra eterna. Também a minha. Assim como a Gisela, que está aqui. Todas as nossas instrutoras. A Dionara também está aí. Então, essa que eu falei, né? Essa questão que aí entra a questão da empatia. Tu vê que eu fiz lá reconhecer sentimentos, depois a inteligência emocional que passa pelo trabalho, né? O nosso trabalho interno. E quando nós estamos e fizemos esse trabalho interno, então, nós entramos no momento de reconhecer a dor alheia e ser sinceramente reconhecer de forma sincera aquilo que o outro está passando. Esse é um grande passo para a resolução do conflito. Né? Exato. E esse ponto, né, da gente poder trabalhar com o nosso autoconhecimento, da gente poder realmente ir a fundo e entender o que a gente pode fazer e o que a gente não pode, que isso não é um sinal de demérito, é inclusive um sinal de apropriação, né, do seu fazer, de maturidade, como tu falas, em poder utilizar essa percepção de si que está mais sofisticada, está mais avançada, em prol do outro. Né? Exatamente. Porque, né, é muita arrogância achar, não, eu dou conta, eu não tenho preconceito, mas aí, na hora de trabalhar com as pessoas, tu não escuta como tu deverias, tu corta a palavra do outro. Né? Tu sabe do que aquelas pessoas estão falando? Tu sabe o que essas pessoas estão falando? Né? Muitas vezes eu me pego na mediação, fico parada, escutando as pessoas e pensando, o que eles estão querendo me dizer? O que eles estão me dizendo aqui que eu não estou percebendo? Né? Que é esse momento que a gente faz muito na clínica. Isso vem da escola da clínica, né? A gente está escutando o outro e também tem essa parte nossa que vai para os nossos pensamentos e emoções, para a gente poder, inclusive, ou se conectar, ou se colocar numa posição de maior sensibilização, se a gente está pensando em coisas nossas, né? Como é que a gente faz esse trabalho com a nossa própria mente. Né? Sem dúvida. Uma das coisas que eu sugiro, sabe, dessa questão da autoformação que o mediador precisa fazer, é que o mediador sempre saia se perguntando na mediação o que eu poderia ter feito, o que eu teria feito diferente do que eu fiz. Né? Essa é uma pergunta que nós temos. Eu às vezes eu não costumo, eu sempre tive eu digo que é uma qualidade, eu nunca levei problema de trabalho para dentro de casa, nunca levei. Mas me dá um certo prazer, né, quando eu passo alguns dias pensando e uma situação vem, volta. Vem aquele insight. O que aconteceu lá? O que aconteceu? Né? Eu me lembro que quando eu estava trabalhando mais com clínica, que eu me criava um tumulto dentro da sala com uma família, eu perguntava, mas não será que não vem um psicólogo trabalhar aqui, que não é possível atender essa família? Porque eu ficava me perguntando, meu Deus, o que está sendo dito que eu não estou enxergando, não estou ouvindo? Né? Então, mas isso faz parte. E faz parte também, sabe, Débora, a questão da formação. Né? Se tu me permitir falar um pouquinho disso, eu sei que faz do meu artigo. Com certeza não, mas eu acho que a gente chegou nesse ponto que é importantíssimo, por favor. A formação do mediador, ela é contínua, ela precisa ser buscada. Né? A gente, às vezes, reivindica tantas coisas, espera tantas coisas disso ou daquilo, mas a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo por mim agora para que eu seja melhor amanhã? Perfeito. Porque tem aquela coisa assim, quer saber como é que tu vai ser amanhã? O que tu estás fazendo agora? Então, nós, mediadores, temos que encarar muito seriamente isso, que nós estamos diante de uma profissão nova, de uma ciência nova, em termos, né? A negociação se faz desde sempre, mas nesses termos, nesses moldes que estamos trabalhando, é novo. E com todo esse campo também emocional sendo reconhecido, né? Então, nós temos que trabalhar isso, nós temos que buscar conhecimento e temos que nos aprimorar. Eu tenho se tu me permite falar, eu tenho tido uma ideia e conversado com alguns colegas. Eu acho que seria muito útil que os colegas se reunissem, por exemplo,
isso eu já defendia na época da HMEC, infelizmente não chegamos a implantar naquela época, que é um grupo de estudos de caso. O grupo está sempre aberto a receber um caso, né? Ou seja, eu estou com essa situação, não estou conseguindo resolver e não sei o que está acontecendo. Então, esse grupo, né, ele pode auxiliar. E não precisa dizer assim, ó, o grupo dos especialistas, não. Exato. É o grupo de colegas que vai dizer, eu faria desse jeito, né? Eu faria daquele jeito. Bom, nenhum bate com o meu jeito, mas isso me trouxe alguma coisa para eu pensar. Exato. Dá opções, também, né? A gente gera opções para o colega. E é uma prática que na psicologia a gente utiliza muito, exato, né? A supervisão dos casos, a gente gosta muito disso, né? E a gente também aprende escutando o colega, tendo que pensar, olha só o caso que o colega está trazendo, a colega, tão interessante, vou também pensar para trazer alguma coisa legal para complementar o que a pessoa está percebendo, né? Eu acho que falta isso mesmo. O pensar criticamente sobre uma situação é um caminho fantástico no sentido do crescimento e da abordagem correta. Exato, e até de uma inteligência coletiva. Claro. Que faz com que tu E é um caminho orgânico, né? Ele é colaborativo, ele permeia as relações e estimula o crescimento, né? Exato. Mas olha aí, essa tua ideia é maravilhosa, eu super apoio, porque se a gente vai pensar, né, nesse desenvolvimento do mediador, da mediadora, além, né, de ter toda essa consciência sobre o autoconhecimento, perceber a si mesmo, o que esse caso mobiliza e por que mobiliza, e de encontrar ferramentas cada vez também mais hábeis para poder se diferenciar, para poder criar uma neutralidade mais técnica, né? Nesse caminho, a supervisão, ela entraria como acho que até uma máquina que faz com que a pessoa está numa comunidade, está num grupo, está pensando junto e tem mais capacidade de fortalecer a sua prática, melhorar a sua prática. Esse é um estímulo ao crescimento. Olha, olha aí, ó. Olha a Cida num grupo de supervisão, gente, é tudo que eu quero. Assim que eu sabia. Olha aí, ó, vamos lá. Olha aqui, ó, a Cida e a Gisela, querida, também eu também quero. Ó, o Leonardo também levantou a mão, já fizemos um grupo aqui, ó. Tá ótimo. E eu queria te perguntar, né, pensando agora, falando em psicologia, mediação, enfim, a mediação, ela é uma nova frente de trabalho também para nós, psicólogos. É um grande mercado, né? É um grande mercado. E para psicólogos é fantástico, porque, por exemplo, os psicólogos que vêm dentro dos consultórios de terapia de família, eles estão quase que prontos, né, só reservando as questões técnicas da mediação, que são distintas, estão quase que prontos, né? Pelo menos eles têm o aparato, nós temos o aparato para isso, porque nós já entramos compreendendo, né, essa nova realidade aí. Exato. Então, acho que é um grande mercado de trabalho, e eu não sei, eu soube o CRP, o Conselho, está com uma Câmara de Mediação para questões éticas, né? Então, ou seja, a profissão tem que... A pressão, a questão precisa ser encampada pela psicologia, porque esse é um campo real de trabalho para o psicólogo. Perfeito, concordo contigo, por isso que te perguntei, para a gente também poder fazer essa voz, né, de convidar mais colegas a se interessarem, a agregarem o campo, porque além da gente trazer habilidades, a gente aprende muito. Desenvolve muitas coisas.
E tem a questão da mediação também, porque sabe que o trabalho de consultório muitas vezes é solitário, né? Eu não sei como se sentia, eu às vezes me sentia muito solitária. E até isso foi uma das coisas, até nem comentei, foi um dos meus movimentos de sair do consultório para a mediação, não que eu saí totalmente, foi justamente o poder interagir com colegas, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Por isso que um grupo não de supervisão, mas de estudos de caso me agrada a ideia. Claro, né? Porque é nessa troca, nessa vitalidade com os outros, que a gente também vai buscando até mais vitalidade para levar para o trabalho, né? E essa diversidade de profissões é fantástica também. É verdade. Né? Nós convivemos com vários saberes, né? E isso só enriquece. Porque a gente sabe que o conhecimento que a gente mais cresce, aprende, se desenvolve é o transdisciplinar. Quando a gente vai justamente abrir aí as nossas viseiras, abraçar a pluralidade, porque nós, enquanto humanidade, em eterno conflito, em crises sucessivas, a gente precisa de um olhar complexo, né? Exatamente. Exatamente, Né? E aí eu queria saber que atualmente, tá? O que tu estás aí fermentando, produzindo com a mediação? Conta pra gente. Tu diz em termos eu profissionalmente? Isso. Bom, eu já tinha uma ideia, né, Débora, em me direcionar para a mediação, também para a mediação privada. Eu não pretendo largar, espero que nunca precise largar a mediação judicial, porque eu gosto, né, eu realmente gosto das pessoas, gosto do ambiente, tudo. Mas me encaminhar para a mediação privada, eu venho trabalhando bastante e me aprofundando em conceitos de mediação empresarial, do qual também, da onde eu venho, também eu tenho isso na minha história, né, muitos anos trabalhando não com psicologia organizacional, mas na área de recursos humanos, né? Então, e eu estou já estou registrando uma empresa com o nome Diálogos, né? Diálogos, não sei se vai ser uma câmara, mas em princípio vai ser uma câmara, até porque a legislação exige isso, né? E então eu estou me encaminhando para isso, para trabalhar com mediação inicialmente online, mas vai ser uma mescla, né? A mesma mediação pode ter um momento online, pode ter um momento presencial, vai depender, principalmente quando é empresa, às vezes é saudável que tu vá na empresa, que tu reconheça como é que as coisas acontecem ali. Então, estou bem entusiasmada com isso, me preparando para isso, me preparando em termos de conteúdo também, né, em termos de formação. Vou fazer uma formação agora ODR, então, que é de mediação online, né? Então, estou bem... Que legal, porque eu acho que esse contexto pandêmico, ele nos encaminhou cada vez mais para o online e também nos oportunizou pensar em dispositivos diferentes, como tu falas, que a gente pode compor, e que tem um momento que é legal, concordo contigo. Trabalhei bastante em assessoria institucional, né? Ir na empresa, ver as pessoas, como é o funcionamento, os processos de trabalho, e outro que também, pelo ritmo da empresa, né? A gente pode combinar um horário online, que as pessoas estão lá, e que também favorece a todos. Né? Tu sabe que existem, por exemplo, o ambiente online, eu não tive dificuldade. Por exemplo, a mediação familiar, ela em alguns aspectos favoreceu, porque as pessoas não entram mais em grandes conflitos, mas tem o outro lado. Quando entram em conflito, é muito difícil manejar na mediação online. Eu imagino. É difícil manejar. Já na presencial, tu consegue manejar melhor isso. Na mediação online, fica um pouco mais difícil. Até imagino eu a capacidade deles te escutarem, né? Porque é difícil fazer esse controle, a palavra controle não é o certo, mas poder administrar essa situação quando os ânimos se exaltam muito. Tu fez uma tentativa de controlar ali e a coisa não aconteceu, né? Então, como é que tu faz isso voltar? Então, eu percebo que
as pessoas explodem mesmo, mas quando explodem, o manejo é difícil. Então, todos são aprendizados, e é por isso que eu quero me aprofundar em estudos. Tudo isso é muito novo na questão da mediação online. Todos esses conceitos são novos para nós, né? Então, por isso que eu vou mesclar entre o que eu vou trabalhar presencial e o que eu vou trabalhar online, né? Perfeito, gostei muito aí de saber das tuas ideias aqui, tu viste, né, que as colegas estão dentro, tá todo mundo aí curtiu, né, e já quer também participar, só falta tu criar desse grupo. Eu vou criar, e crio rápido, né? Cria rápido, para não perder aqui o interesse. Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que é legal isso, porque aí a gente realmente comprova, né? Que é um espaço que é muito necessário para a gente desenvolver não só o espaço de troca, de fortalecimento, mas também de refinamento das intervenções, da técnica, de como a gente aprende com a colega a lidar com sentimentos, né? Até porque o grupo de debate sobre estudos de caso, na verdade, tu tem que escrever um case, né? Só isso já é o processo de reflexão do mediador. Ele tem que apresentar o case dele. Dialogado, tá, Isabel? Ai, meu Deus, eu me lembro tanto disso. Quem é da psicologia sabe, dialogado, tá, gurias? Ele tem que fazer o case para apresentar esse case, né? Para agendar quando é que ele vai entrar no grupo para debater o caso dele. Ou seja, o debate ele é sério e ele vai gerar alternativas, ele vai exigir que as pessoas fiquem curiosas porque vão querer também buscar mais conteúdo. Estudos de caso é uma coisa muito fantástica, né? E o bom do estudo de caso é que não fica na mão de ninguém. Ninguém está supervisionando, talvez alguém mais administrativamente ali, mas é na mão do grupo. Sim, isso eu gostei muito que tu falaste, né? Que não é esse lugar da especialista, então eu tenho mais conhecimento, vou reger vocês. Como vamos aprender. Junto pode, né, ser potente e circular o conhecimento. E a gente circular também, às vezes, táticas que a gente utiliza e deu certo. Claro, claro que sim. E é uma forma de fazer a sintonia com as diversas profissões. Né? Psicólogos podem ensinar mais isso, advogados podem ensinar mais aquilo, podem transmitir mais conhecimento nesse ou naquele conteúdo. Exatamente. Né? Assistentes sociais, pedagogos, enfim. Isabel, o que tu estás lendo agora, né, que tu podes aí compartilhar com as nossas colegas? Tem alguma dica aí pra gente? Eu tô lendo alguns livros lá, mas tu não vai... o que eu tô lendo... Tá aqui, eu botei ontem aqui, porque eu dei uma parada nele. Eu tô lendo O Mito do Cisne Negro. Conta pra gente aí. O Mito do Cisne Negro, ele é um livro, na verdade, voltado para... É que eu gosto de investimentos, tá? Eu já falo... Claro, falando aí no autoconhecimento, pesquisar investimento. E o Mito do Cisne Negro, ele é interessante, porque é aquilo que tu nunca espera encontrar diante da tua frente, mas que existe uma grande possibilidade de tu encontrar. Ou seja, tu sempre espera encontrar um cisne branco, nunca um cisne negro. O dia que tu encontra o cisne negro, o que tu faz com ele? Então a gente está falando em encontrar o que a gente não imagina e como a gente vai ter que usar, né, criatividade para poder... O quanto tu estás preparado para o inesperado na vida. Olha aí, toda a sessão de mediação, né? O que será que eu vou encontrar, gente? Nunca tu vai dizer assim, é mais um casal. Não. A gente tem que estar aberta para ver que cisne negro é esse que vai estar ali na sala, virtual ou presencial, né? Isso. Certo. Então, Isabel, eu te agradeço muito pelo tempo, pela disponibilidade. Foi muito bom falar contigo. E estamos aí esperando o grupo. Depois tu já começa aí a jogar as tuas ideias, que vai todo mundo dizer, cadê o grupo, Isabel? O Léo tá com uma pergunta.
Bota aí, qual é Léo. mesmo, Léo, qual a orientação que eu daria para uma psicóloga que quer trabalhar com resolução de conflitos familiares? Olha, eu sugiro para essa psicóloga que comece a fazer a sua formação. Esse é o caminho. Não tem como tu dizer assim, ó, eu vou primeiro ver como é que é. Não tem. Precisa fazer a formação. Né? Eu gosto muito, continuo defendendo a formação do judiciário, gosto do curso do judiciário, acho que é muito bom. Né? Então, eu diria isso, Léo, bem sinceramente, vá fazer o curso, de preferência. A Isabel Fagundes que me perdoe, mas vai fazer o curso do judiciário, que é muito bom, o da Júris também é muito bom. Né? Ele tem uma carga horária com muito conteúdo, é muito bom também, mas eu tenho um carinho por lá, e lá que eu me formei, e acho que o resultado foi legal, assim, eu sinto que me ensinou muita coisa. Então, faça o curso, faça a formação. Né? Exato, eu acho que é legal a gente dizer, né, Isabel, para a colega que está aí querendo conhecer a mediação, que além da formação tem o campo de estágio, tem a prática, que é isso que faz aí a diferença. Não é uma formação que vai ter a teoria e quando será que eu vou realmente pôr a mão na massa, né? Aí é que tá. Na verdade, assim, ó, nós temos... Agora eu vou tirar os meus afetos pelo judiciário, tá? E vou falar das outras escolas que tem de mediação, e tem escolas maravilhosas, fazendo cursos muito bons. Mas eu sugiro que alguém que vá fazer a formação faça vinculado a uma escola que está linkada com um momento de estágio, com de estágio. Isso é fundamental, porque, por exemplo, hoje tu não precisa fazer um curso para ser mediador judicial, tu pode fazer um curso para ser mediador privado. Uma psicóloga que trabalha com terapia de família, ela pode fazer uma formação em mediação e continuar lá na sua clínica, não fazendo a clínica só, mas também fazendo uma mediação de conflito, não tem problema, né? Porque são técnicas diferentes e isso precisa ser aplicado de forma diferente, né? Mas ela pode ser uma mediadora privada, um mediador privado. Exatamente. Então aí é um mercado bem interessante, né? Para as colegas também se inclinarem. A gente aprova e diz assim, pode vir. Claro. Venga, né? Então, né? Ó, já temos mais comentários, como eu te falei. Olha só, o que a Cida nos manda. Estágio supervisionado. Sem dúvida. Supervisionar, já falando aí da importância desse olhar que também nos acompanha, né? Cida, tu tens toda a razão. Essa questão da presença do supervisor com o mediador em formação, ela é tão importante, né? E eu meio que abri as minhas mediações para colegas que quisessem acompanhar, que estão em formação. Eu não sou instrutora, mas fico ali à disposição, se quiserem olhar o meu trabalho, e vejo o quanto eles vêm sedentos, assim, os colegas vêm sedentos de querer conhecer, de saber até o manejo, como é que eu faço o manejo burocrático. Então, eu vejo quanto é importante eles serem tutelados, no bom sentido, no sentido de serem conduzidos, né? Acompanhados, apresentados aquilo ali. Né? Então, isso é importante, a presença de um supervisor, de mediadores mais experientes. Né? Essa é uma grande defesa. A Gisela disse, isso é um sonho, é um sonho mesmo, e acho que é um sonho possível. É uma questão de organizar, e, enfim, né? Eu tenho muitas ideias nesse sentido. Olha aí. Eu posso dar, não tem problema nenhum. Eu sou muito criativa, né? Exato. Então, Débora. Muito obrigada pela tua participação, por ter nos ativado essa vontade de querer mais, de aprofundar, de ressaltar a importância da inteligência coletiva, da gente poder criar esses encontros para a gente também se potencializar, se fortalecer
E ter uma técnica cada vez mais afinada, para que a gente possa trazer mais resultado aí para as pessoas também, né? E eu sugiro que as pessoas comprem o livro, mas leiam o meu capítulo, além dos outros. Com certeza, eu vou dizer por quê. favor. Mas eu quero dizer por quê. Porque ali eu faço um histórico, né, de como é que essa inteligência lá no bebê quando nasce, né, como é que ele vai formando todo esse aparato que vai ser transformado na capacidade dele em perceber-se e perceber o outro. Então, é interessante, eu acho que é interessante, assim, eu particularmente gostei, eu te digo, eu li hoje, gostei, acho que ficou uma linha bacana de compreensão, e então quem tem curiosidade em compreender como é que isso acontece na nossa vida, leia o capítulo, né, e leia os outros capítulos, sem dúvida, né, compre o livro, leia todo o livro. Mas eu concordo contigo, porque eu vou fazer isso, Porque esse ponto é muito legal, de ver a gênese, né? Como a empatia é criada no contato mãe-bebê, como a gente vai equipando esse humano, né? Exatamente, vai equipando esse humano, exatamente isso. Então, certo. Te agradeço, agradeço a companhia. Eu agradeço também, Débora, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de eu ter sentado para escrever esse capítulo e ter permitido que a minha mente juntasse todos os conhecimentos e pudesse sintetizar naquelas páginas ali. Né? Foi uma escrita que eu escrevi, eu demorei muito para escrever, lembra quando me cobrava, eu não sentava nunca para escrever. Um dia eu sentei e escrevi o capítulo em 2, 3 dias. Assim. Então, e é bacana a gente ver ali o nosso conhecimento materializado nas páginas, né? Foi muito bacana. E foi muito bacana ver que ele fluía, foi gostoso, foi muito gostoso escrever. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Bom, que maravilha. Contente. Então, a gente agradece a companhia, um abraço, um beijo para as nossas colegas, né? Um beijo para ti também, Isabel. Muito obrigada, então, e até a próxima. Até a próxima. Quinta-feira que vem, vocês sabem quem vai estar aqui? Vai ser inédito. Vocês nem imaginam quem estará aqui. Leonardo de la Nossa Senhora! O Léo convocar o Léo. Ele vai falar de um tema que também segue o teu, tá? Que é sobre o autoconhecimento do mediador. Perfeito. Vai fechar todas. Então, todo mundo convidado para implementar essa linha de se autoconhecer para trabalhar melhor. E esse é um toque especial do Léo. Realmente ele é bem profundo nisso. Vamos aproveitar ele. Então tá bom. Tá bom? Até, gente. Tudo de bom, então. Tchau, tchau.